Vamos, neste momento, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai misericordioso, a Jesus, nosso irmão maior, a espiritualidade amiga e bondosa que conosco se encontram presentes na noite de hoje, na palestra que nós vamos ouvir. Peço, Jesus, que a espiritualidade amiga e bondosa auxilie a nossa expositora da noite, que suas palavras venham de encontro com os nossos anseios, com as nossas necessidades de cada dia, nos orientando, nos alimentando nossa alma, e que possamos, Jesus, nos acalmar a nossa mente e pormos em prática tudo aquilo que for aprendido hoje. Obrigado, Pai, por esta doutrina bendita que nos consola, que nos liberta. Que Jesus abençoe a cada um que está ouvindo e nós iniciamos a palestra da noite de hoje dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, e que assim seja. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. E mais uma exposição, mais um estudo simplesinho da noite de hoje. Hoje nós vamos ver uma frase que Chico Xavier sempre dizia: que desejará o Senhor de mim no dia de hoje? Então, ele se punha assim em contato com Jesus, perguntando o que será que Jesus ia querer dele naquele dia. E essa pergunta feita por ele, ela amplia a maneira pela qual nós nos relacionamos com Jesus. Geralmente, quando nós nos dirigimos ao Mestre, nós carregamos uma lista de muitos desejos, de muitas solicitações, e nós sempre esperamos que ele nos atenda. Mas será que já passou pelo nosso entendimento que Jesus também tem desejos e solicitações em relação a nós? Será que nós paramos para pensar que aqui no mundo Jesus precisa de nós como encarnados para realizar a sua tarefa? E ele deseja sempre alguma coisa de nós? Sem levar em prejuízo as súplicas que nós elevamos ao Cristo, nós precisamos pensar, ou pelo menos começar a pensar, no que ele deseja de cada um de nós. E esta é a proposta que Chico Xavier nos formula, na pergunta que ele faz. Muitas vezes nós oramos ao Mestre pedindo bênçãos para a nossa família. E é o que a gente mais faz, né? E é justo que a gente faça isso. Mas será que nós já nos perguntamos como Jesus gostaria que fosse o nosso comportamento diante dos familiares, sobretudo daqueles que nos causam maior preocupação? Nós já paramos para pensar isso? Então,
Então, vamos sondar o coração de Jesus para saber o que ele gostaria ou como ele gostaria que tratássemos aquele familiar mais difícil e muitas vezes tão difícil. Na maioria das vezes, o Cristo ajudará aquele parente problemático por intermédio das nossas atitudes. É o que eu disse. Ele precisa de nós para que nós façamos, realizemos as coisas aqui na Terra. E nós, às vezes, será que nós paramos para pensar que antes mesmo de pedir ajuda ao Mestre, ele mesmo providenciou a nossa encarnação ao lado daquela pessoa de trato mais difícil, exatamente para ajudá-la a se tornar uma pessoa melhor e, através dessa relação, ajudar-nos a sermos melhores? Será? Muitas vezes aquela encarnação foi programada para que a gente tivesse o trabalho de fazer com que essa pessoa se melhorasse. E com esse trabalho, nós também nos melhorarmos. Quantas vezes aquele filho agressivo age dessa forma, porque ele traz dentro de si aquelas marcas do desamor, de que foi vítima nesta vida ou em vidas passadas. Nós não sabemos. Ninguém é totalmente mau. Ninguém é. Apenas ainda não aprendeu a externar a própria bondade por falta de pessoas que exemplifiquem o amor. O filho, ele reencarna em bom estado de saúde física, mas é um doente emocional, precisando receber aquele amor que lhe falta. Ele é dessa forma porque ele tem um distúrbio emocional e ele precisa receber o amor que falta. Amor muitas vezes incompreendido. Provavelmente fomos nós mesmos que sonegamos esse afeto em existências passadas, e agora a vida está nos dando a oportunidade desse reencontro para que possamos dar aquilo que outrora nós negamos. Faltou amor em outra encarnação, nessa nós temos a oportunidade de dar em dobro. Quem é aquele filho rebelde que hoje nos enche de preocupação? Nós temos muitos casos assim. Aquele filho rebelde que não aceita, que dá tanta preocupação. E a resposta vem de Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, quando ele responde que o filho rebelde vicioso é aquele irmão que nós arrojamos um dia a intemperança e a delinquência. Então, nós somos responsáveis. E aquela filha desatinada, novamente é Emmanuel quem nos responde. A filha, detida nos desregramentos do coração, é aquela jovem que, no outro tempo, nós induzimos ao desequilíbrio e à crueldade. Quando nós os ajudamos, nós estaremos reparando o mal que ontem nós fizemos com eles, certo? Nós estamos reparando o mal com o bem, naquele ponto que nós deixamos de atuar, naquele ponto que nós deixamos de fazer o bem. Portanto, o melhor remédio para eles é o nosso amor. Muitas vezes é difícil, é complicado. A gente chega à conclusão de que vai fracassar, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ir em frente.
quando nós partirmos, nós teremos que dar conta de tudo isso. Se não melhoraram porque não quiseram, aí é problema deles. Aí é uma outra situação. Mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que aplicar a lei do amor com eles. Nós vamos pedir sim a Jesus que abençoe os nossos filhos. É um direito que nós temos. É o que nós podemos fazer por eles, principalmente numa situação dessa. Mas nós também temos que escutar o desejo de Jesus em relação a nós, ou seja, que amemos o nosso familiar com todas as nossas forças. E Jesus vai ajudá-lo através da nossa atitude, através do nosso comportamento, através das nossas próprias mãos. O nosso amor por eles, ainda que pequeno, ele será a ponte que vai unir o coração do nosso filho ao coração do mestre. Quando amamos no limite das nossas forças, tocamos o coração de Jesus de uma forma tão intensa que sempre receberemos seu amor como resposta. Por isso se fala que a prece de uma mãe, ela tem muita força. A prece de uma mãe, ela tem assim um poder muito grande quando ela ora pelos filhos. Então, esse raciocínio aqui nós devemos empregar em todas as demais situações da vida. Não é só em relação aos nossos familiares. Esta deveria ser a nossa primeira pergunta ao nos levantarmos pela manhã. Que desejará Jesus de mim no dia de hoje? Vamos mudar a pergunta, substituindo a palavra Jesus pela palavra amor, como nós já fizemos, e a frase vai ficar assim: o que será que o amor desejará de mim no dia de hoje? O que será que o amor quer de mim? Então, para nos ajudar na compreensão do que verdadeiramente seja o amor, já que há tanta confusão a esse respeito na atualidade, né? O amor é confundido e mais confundido. Então, nós vamos nos socorrer com Paulo, o apóstolo Paulo, que em sua carta aos Coríntios, ele traçou as mais importantes características de quem ama. E ele diz assim: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo, com fé, esperança e paciência. Isso está em Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 7. Então, retomando aquela pergunta anterior a respeito do que o amor espera de nós, a cada dia que nós vivemos, nós poderíamos dizer que o amor espera que sejamos pacientes, bondosos e alegres. Certo? E espera também que não sejamos ciumentos, orgulhosos, egoístas, vaidosos, irritados, e que não suportemos tudo com fé e esperança. É isso que ele está querendo dizer. São Paulo traçou para nós o melhor roteiro
que nós conhecemos sobre a prática de amar. Ele nos deixou um roteiro correto. E nós precisamos ler e meditar sobre este roteiro todos os dias, a fim de que, pouco a pouco, nós possamos incorporar esse roteiro nas nossas atitudes, certo? Jesus deseja que sejamos pacientes em nossas relações interpessoais, não só para o bem das pessoas que convivem conosco, mas para o nosso próprio bem. Por quê? A impaciência, aquela impaciência crônica, ela se assemelha a uma bomba de efeitos prejudiciais que arruína a nossa saúde e os nossos relacionamentos. Pensa bem aquela pessoa que não tem paciência para nada, que qualquer coisa explode, por menor que ela seja, que não tem paciência para conviver, nem com o cônjuge, nem com os filhos, nem no trabalho. Viver com uma pessoa dessa aqui é muito difícil. E é difícil também para essa pessoa. Ela vai ter problemas de relacionamentos. Ela vai se sentir infeliz. A família vai se sentir infeliz. Só que nós precisamos também ser pacientes em relação a nós mesmos, pois isso é uma forma de amar a si próprio. Nós temos que nos amar, nós temos que nos conhecer e nos amar, para que nós possamos amar o nosso semelhante. Se nós não nos conhecemos e não nos amamos, como que nós vamos dar amor ao nosso semelhante? Não tem como fazer isso. Mas existem também pessoas tão perfeccionistas e exigentes consigo mesmas que se atormentam de tal forma com pressões internas e externas que não conseguem desfrutar um minuto de paz interior. Então, são aquelas pessoas que querem tudo nos mínimos detalhes, corretinho, certinho. Uma dona de casa, né, que milimetra a forma como ela guarda a roupa, as coisas como estão espalhadas pela casa. Então, não tem paz, porque quer sempre fazer as coisas certinho, mas rigorosamente. Então, ela não tem paz. Não tem. Mesmo porque trabalha muito, se esgota, é demais. Da mesma forma, o amor implica bondade. Então, nós vimos aí paciência, bondade. Ninguém ama sendo maldoso. Vocês já ouviram alguém amar sendo maldoso? O amor, ele é medido pelos gestos bons que nós conseguimos externar para o outro. Quem é bom está sempre externando gestos bons, gestos de bondade. O amor não pode ser uma atitude, uma ideia, uma declaração. Não pode. Nós temos que ter, antes de tudo, uma atitude concreta com relação ao amor. Pois somente assim os outros se sentem amados. Se eu ficar, por exemplo, na ideia de ser bom, certo? Ou eu falar, eu sou boa, mas não externar aquilo que eu quero ser, vai ficar apenas na ideia, certo? Os outros não se sentirão amados, por maiores que sejam as boas intenções. Os outros não vão sentir esse amor. Essa bondade, ela também deve nos alcançar, certo? Nós também devemos usufruir dessa bondade. Nós precisamos ter atitudes benevolentes conosco,
conosco. Atitudes que nos fazem bem, que nos trazem realização, alguma coisa que a gente goste. Então, nós devemos ter essas atitudes conosco, porque muitas vezes nós adotamos comportamentos autodestrutivos, colocando em risco a nossa própria vida. É o caso daquelas criaturas que se flagelam, né? Em nome de Deus, que fazem sacrifícios, que se infligem ali jejuns prolongados, sacrifícios. Então, não pode ser assim. O nosso corpo tem que ser respeitado. Jesus não quer isso, certo? Jesus espera que nós sejamos bondosos conosco, o que não significa que nós temos que ser coniventes com os nossos erros, mas termos automotivação para assumir atitudes saudáveis e felizes para o nosso benefício e o nosso progresso. Muitas vezes nós nos sacrificamos para tomar certas atitudes ou participar de determinadas coisas que nós não gostamos. Aquilo não faz parte do nosso eu. E muitas vezes a gente faz. Não, não deve ser assim. Eu não gosto de tal comida, eu não gosto de tal comida. Eu não gosto de ir em tal lugar, não gosto de ir em tais lugares, eu não vou. Vamos agradar o nosso eu também. Vamos agradar a nossa pessoa. Tendo bondade, tendo paciência, nós também vamos combater o orgulho, o egoísmo, a irritação, que é um trio de sentimentos negativos, e esse triozinho aqui, ele é capaz de arrasar qualquer promessa de felicidade. Tom Jobim, numa das músicas, ele diz assim: fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. O trio a que nós nos referimos, ele nos vai levar a uma vida solitária e infeliz. Que trio é esse? É o orgulho, é o egoísmo, é a irritação. Ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa egoísta, de uma pessoa irritada, uma pessoa orgulhosa. Ninguém se sente bem. Então, ela vai ficando sozinha, certo? Nós ficamos sozinhos quando nós adotamos essa postura. Ninguém gosta de ficar ao lado de pessoas assim. E Jesus deseja que o amor seja fundamental na nossa vida. E, para tanto, o que nós temos que fazer? O outro feliz. Quando nós fazemos o outro feliz, é o maior sinal da presença do amor na nossa vida. Quando se fala que vai haver um casamento, se perguntar por que você vai casar, qual é a finalidade do casamento? Para o fulano me fazer feliz, porque o fulano me faz feliz, ou a fulana me faz feliz. Mas, na verdade, a resposta correta teria que ser porque eu quero fazer fulano ou fulana feliz. De acordo com os preceitos do Cristo, seria isso. Porque quanto mais nós fazemos o outro feliz, mais nós nos sentimos privilegiados. O amor é um compromisso, mas um compromisso para hoje. É para hoje esse compromisso. Vamos lembrar da pergunta feita por Chico Xavier. Que desejará o Senhor de mim hoje, no dia de hoje? Não é amanhã, não é depois, porque nós nem saberemos se nós estaremos aqui. Não é verdade? Nós nem saberemos.
Nós temos visto aí com essa pandemia como a vida é frágil, frágil. Num instante está de um jeito e no outro momento já acabou, já partiu para a espiritualidade. Então, o único momento que nós temos para viver, com certeza, é hoje. É o momento de agora. Por isso, Jesus está nos esperando tocá-lo agora mesmo, porque quando nós nos decidimos a praticar o amor, nós tocamos em Jesus. Nós estendemos as mãos para ele. Nós dissemos assim, Jesus, eu aqui estou, o que o Senhor quer que eu faça? Então, é agora, é nesse momento. Como é que nós vamos tocar Jesus? Na pessoa daqueles seres que o nosso amor pode alcançar nesse momento. Pois somente assim o amor vai penetrar as fibras mais íntimas do nosso coração, do coração daquela pessoa, e vai trazer a felicidade que tanto ele deseja e nós desejamos. Então, veja bem, muitas vezes existem aquelas atitudes inesperadas, né, de alguém do nosso lado que nos torna tão felizes, sabe? Uma visita inesperada, um telefonema inesperado, um toque de carinho, uma palavra amiga, nos tornam muito felizes. Não são grandes feitos, mas são feitas com amor, são feitas com carinho. Às vezes aquilo chega num momento tão necessário, tão importante, que nós não temos nem como agradecer. Isso é o amor. Isso é uma atitude de valorização da vida. E é aí que nós temos que nos apegar. Não hesitar mais, não. Nós vamos correr em busca de fazer o que Jesus quer de nós. O que ele quer de mim hoje? Como é que eu posso ajudar Jesus hoje? Na situação que nós estamos vivendo, o que eu posso fazer? Encerrado dentro de casa, sem poder sair, sem poder visitar nossos amigos, com tantas pessoas em sofrimento, com tantas pessoas necessitadas, com tantos infortúnios ocultos. Vamos abrir o nosso coração e falar, Jesus, como que eu posso ser útil? Como que eu posso me doar? Como que eu posso te ajudar, Jesus? Porque eu sei que o Senhor está precisando de mim. É essa a nossa tarefa e é essa a nossa mensagem de hoje. Vamos abrir o nosso coração, vamos abrir a nossa mente e vamos ser solidários, respondendo ao apelo de Jesus, ao apelo do amor. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que cada vez mais nós possamos ser aquele ajudante fiel, aquele ajudante que aplica as intuições que recebe. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus por estar nesse círculo, por poder estar em contato com as pessoas tão queridas por mim, agradecendo a Deus pela misericórdia de poder receber a graça de estar viva e ver meus amigos também. Agradecendo por essa palestra maravilhosa, que foi de encontro com tudo que a gente precisava ouvir. Essa é uma lição, gente, precisamos pô-la em prática. Jesus também quer alguma coisa de nós.
Então, vamos dar a Ele tudo aquilo que pudermos dar e vamos agradecer a Ele, a Deus, a nossa Mãe Maria de Nazaré, por estarmos aqui nesse mundo, podendo ajudar um pouco aqueles que estão lá nos hospitais, em nossas orações, pedindo por eles, que eles tenham a melhor ou que recebam tudo de acordo à vontade do nosso Pai e o seu merecimento. Eu agradeço por tudo, pela oportunidade, pelos momentos de estar em companhia de vocês, por ter vocês como meus amigos, e agradeço a Jesus por ser o meu mestre, o meu irmão maior. E não tendo muito o que falar, não sabendo como falar tanto, eu vou passar uma oração que eu adoro e é muito bonita. Então vamos ver. Pacifica sempre. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, quem disse. Por muitos sejam as dores que te aflijam a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde se veres, pacifica, seja qual for a ofensa, pacifica, e perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Emmanuel. Muito obrigada, gente. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Assim seja.